Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Salmos 27:11. A vida cristã é, do começo ao fim, vida de estudante. Não existe diploma nesta terra. Não há formatura nesse lado da eternidade. Enquanto respiramos, somos alunos. Quando Davi ora, ensina-me o teu caminho, Senhor, ele está confessando algo profundo. Ele não sabe tudo. Ele não chegou lá. Ele ainda precisa ser conduzido. A verdadeira maturidade espiritual não é sentir-se pronto, é sentir-se aprendiz. Não é ter mais respostas do que perguntas. É ter perguntas aos pés do Deus que responde. O orgulho deseja ser mestre, a fé deseja ser aluno. Em muitos de nós, a fome já foi maior. Houve dias em que a verdade de Deus nos parecia um oceano infinito e nós, crianças maravilhadas à beira do mar. Houve noites em que abríamos a Escritura com o coração ardendo, prontos para ser corrigidos, confrontados, consolados. Houve épocas em que sabíamos que não sabíamos. Temíamos o erro, buscávamos a palavra, apreciávamos irmãos mais adiantados na fé como companheiros de sala de aula, não como rivais. Aceitávamos a disciplina do Senhor como lição necessária, não como insulto. Mas, pouco a pouco, outros amores foram disputando nossa atenção. O conforto deste século foi nos acostumando ao turismo espiritual. Visitamos verdades, mas não permanecemos nelas. Passamos pelos textos bíblicos como quem passa por vitrines, sem entrar, sem comprar, sem se deixar transformar. A dor, às vezes, nos convenceu de que estudar não vale a pena, como se a sabedoria de Deus falhasse porque o mundo é duro. Outras vezes, confundimos alguns anos de caminhada com o topo da montanha e nossa fome foi anestesiada pelo orgulho de ter aprendido algo. Esquecemos que discípulo significa aprendiz, não especialista. Que santificação é escola que dura a vida inteira. Que o Espírito Santo é mestre residente, não apenas visitante. Oração de aluno desaparece onde a ilusão de competência se instala. Quando a alma pensa que já viu tudo, fecha a Bíblia, fecha os ouvidos, fecha os joelhos. Por isso o Salmo nos confronta. Diante de um Deus infinito, somos sempre iniciantes. Diante de uma vontade perfeita, somos sempre aprendizes. Diante de um caminho santo, somos sempre crianças que precisam ser guiadas pela mão. Vida cristã saudável é vida de caderno aberto, joelhos dobrados, ouvidos atentos. É conhecer que todo dia há correções a receber, verdades a aprofundar, enganos a abandonar. O crente maduro não diz, já sei, ele diz dia após dia, ensina-me o teu caminho, Senhor. Outra vez, mais uma vez, até o fim. E quando ele ora assim, não está apenas pedindo informação nova, mas transformação profunda. Não apenas conhecer o caminho do Senhor, mas caminhar nele, amar o que Deus ama, rejeitar o que Deus odeia, viver como aluno que aprende para obedecer. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Uma das razões pelas quais o crente ora, ensina-me o teu caminho, é simples e tremenda. A sabedoria de Deus não tem fim. Sua mente é insondável, seus caminhos são mais altos do que todos os nossos pensamentos. Se por milhões de anos pudéssemos nos sentar aos pés do Senhor sem interrupção, ouvindo, aprendendo, perguntando, ainda assim apenas arranharíamos a superfície da sua sabedoria infinita. A Escritura é o livro dessa sabedoria. Não é coleção de frases bonitas, é o depósito inspirado em que Deus escolheu revelar tudo o que precisamos saber para crer, obedecer, esperar. Se
dedicássemos cada dia de toda a nossa vida a examinar essas páginas, nunca esgotaríamos os tesouros nelas escondidos. Sempre haveria mais luz em cada versículo, mais profundidade em cada promessa, mais seriedade em cada advertência, mais beleza em cada mandamento. Diante de um Deus assim, comodismo é absurdo. Satisfação rasa é perigosa. A ideia de que já sabemos o suficiente é mentira disfarçada de maturidade. O coração que entendeu algo da grandeza do Senhor não conclui como ainda conheço tão pouco. A oração de Davi, portanto, não é devoção opcional de supercrentes. É respiração básica de qualquer discípulo verdadeiro, que enxerga a vastidão da verdade de Deus, reconhece a pequenez de sua própria compreensão. Quem vê a profundidade da palavra admite a superficialidade de muitas de suas convicções. Quem contempla a perfeição da lei confessa a confusão de seus próprios critérios. Por isso, o pedido é contínuo, ensina-me. Não apenas uma vez, mas de novo. Não apenas no início da fé, mas no meio do caminho e também no final da jornada. A humildade do aluno não é fase da juventude espiritual, é marca da maturidade. O ancião piedoso é o que se senta com a mesma reverência com que o novo convertido se senta, sabendo que, diante de Deus, ambos são crianças precisando ser instruídas. A fé bíblica reconhece isso. A Escritura é norma suprema e nós somos sempre reformados por ela, sempre corrigidos, sempre aprofundados, sempre chamados para mais luz. Dizer ensina-me é abraçar que há áreas cegas, ídolos discretos, pensamentos não renovados, é aceitar que o Senhor tem mais para mostrar, mais para ajustar, mais para derramar, e é crer que Ele se deleita em ser mestre de quem reconhece que ainda não sabe como convém. Assim, cada vez que abrimos a Bíblia, não estamos revisando o conteúdo antigo, como quem relê um manual decorado. Estamos entrando de novo na sala de aula do Deus eterno. Ele nos mostra pecados que não víamos, esperanças que não abraçávamos, promessas que não tomávamos. Quanto mais Ele ensina, mais percebemos que o verdadeiro saber é caminhar em dependência humilde, sempre rogando: fala, Senhor, teu servo ouve. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Davi não pede apenas ensino, ele pede vereda segura. A oração é teológica e é guerreira. Ele sabe que não vive num vácuo neutro. Há inimigos, há perigos, há caminhos enganosos. Por isso a escola de Deus não é sala silenciosa, é quartel em meio ao campo de batalha. Vivemos cercados por vozes, nem todas são grosseiras, poucas são abertamente diabólicas. A maioria se apresenta como sabedoria prática, como senso comum, como opinião respeitável, mas não brotam do temor do Senhor, não nasceram no solo da revelação divina. É como sentar-se num grande anfiteatro antes do concerto começar, quando milhares de pessoas falam ao mesmo tempo. Um zumbido constante enche o ar. Assim é a cultura. Ela fala sobre tudo: quem somos, o que devemos desejar, como usar o tempo, como ver o corpo, como gastar o dinheiro, como definir sucesso, como conduzir relacionamentos, como medir o valor da vida. Cada propaganda, cada conversa, cada filosofia discreta quer nos ensinar um caminho. Nenhum coração é neutro. Estamos sempre sendo catequizados por alguma voz, sem perceber. Podemos ter nossa visão da vida cristã moldada mais pela multidão do que pela palavra. A sabedoria do mundo parece útil, rápida, eficiente, oferece atalhos sem cruz, coroas sem arrependimento, resultados sem santidade. É fácil ser levado cativo, fascinado, confuso. Por isso Davi ora com sobriedade: ensina-me o teu caminho e guia-me por vereda segura.
Ele não confia em seu próprio senso de direção. Não presume que, por ser rei, discernirá tudo sozinho. Ele sabe que há germes de falsidade espalhados por toda parte. Ideias que parecem inocentes, mas envenenam lentamente a visão de Deus. Sabe que seu próprio coração pode ser enganado, que seus desejos podem distorcer sua percepção, que sua carne pode desejar estradas amplas onde Deus traçou caminhos estreitos. Por isso, a oração do aluno é também oração de soldado. Guia-me, não apenas instrui-me. Guia meus afetos, guia meus passos, guia minhas decisões concretas. Protege-me de mim mesmo. Livra-me da sedução da falsa sabedoria. Coloca-me na trilha em que tua verdade governa meu pensar, meu sentir, meu agir. Quem entende que vive numa guerra de sabedorias não se contenta em saber doutrina. Busca direção diária. Sabe que cada manhã é convite à apostasia ou à fidelidade. Por isso se curva dia após dia e repete com temor e confiança. Ensina-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Não me deixes aprender com a multidão quando posso ser aluno do Deus vivo. E enquanto essa oração sobe, o crente admite que só haverá descanso pleno quando a guerra terminar. Mas sabe também que já agora pode caminhar em segurança relativa, não porque o mundo seja menos hostil, mas porque o pastor, mestre, o toma pela mão e o conduz passo a passo pela vereda da verdade. Não me entregue ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, expirando violência. Salmos 27, 12. Expirando violência. Duas palavras, um abismo. Palavras que descrevem o que o pecado faz com o ser humano. O homem foi criado para respirar adoração, para exalar amor, para viver para a glória de Deus e para o bem do próximo. Imagem do Deus Santo, reflexo vivo do Deus de amor. Mas o pecado entrou e aquilo que deveria sair do coração como perfume de gratidão passou a sair como fedor de crueldade, respirando violência. Não é apenas alguém que pratica atos isolados de maldade, é alguém para quem a maldade virou ar, virou ambiente, virou reflexo natural. O salmista não está exagerando, está descrevendo o mundo real depois da queda. Um mundo em que a injustiça não é acidente, mas fruto de um coração corrompido. Basta olhar ao redor. Relações quebradas, injustiças espalhadas, abusos escondidos, exploração normalizada, vingança celebrada, indiferença tratada como virtude. Tudo isso nasce de corações que não respiram Deus, mas respiram egoísmo. A Escritura é ainda mais direta. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Assim Deus descreve a humanidade ferida pelo pecado. Não é apenas que fazemos coisas erradas, é que amamos coisas erradas, desejamos coisas erradas, defendemos coisas erradas, chamamos trevas de luz e luz de trevas. O pecado não arranhou a superfície, ele entrou no centro, contaminou mente, afetos, propósitos. Por isso, quando Davi fala de gente que respira crueldade, ele não está falando de uma categoria distante de monstros. Ele está descrevendo até onde vai o coração humano quando abandonado a si mesmo. Sem a graça de Deus, a imagem divina em nós não desaparece, mas fica distorcida, quebrada, voltada para dentro. Em vez de amar, competimos. Em vez de servir, usamos. Em vez de proteger, exploramos. Em vez de abençoar, ferimos. O drama dessas duas palavras, respirando violência, é que elas revelam o que acontece quando a criatura rompe com o Criador. Quando a adoração verdadeira some, alguma outra coisa ocupa o lugar. Quando o amor a Deus se esfria, o amor desordenado ao eu se inflama.
E desse eu inflamado saem palavras duras, gestos injustos, decisões cruéis. E é por isso que essa pequena oração no Salmo não é apenas um pedido por livramento externo, mas um clamor por preservação interior. Não me entregues ao capricho dos meus adversários. Em outras palavras, não me deixes cair na mesma lógica de crueldade. Guarda-me na tua graça. Mantém-me humano segundo o teu coração. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. O Salmo fala de inimigos externos, mas a palavra inteira nos mostra que o problema não está apenas do lado de fora. O mesmo pecado que faz alguns respirarem crueldade está presente, em essência, no coração de todos. O pecado não é uma mancha superficial, é uma inclinação profunda. Ele nos leva a pensar, sentir e escolher como pequenos deuses. Em vez de amar o próximo, medimos o próximo pelo que ele faz por nós. Se ajuda, é bem-vindo. Se atrapalha, vira obstáculo. Se nos fere, vira inimigo. Em vez de amar a Deus de todo o coração, colocamos criaturas no centro do nosso afeto. Bens, prazeres, posição, reputação, opiniões. O trono que pertence ao Criador é ocupado pelas dádivas criadas. O pecado faz isso. Coloca o eu no meio do universo, transforma cada desejo nosso em lei suprema. Quero, vira mandamento. Não quero, vira proibição absoluta. Quando alguém cruza essa vontade entronizada, a reação vem. Às vezes como explosão visível, palavras cortantes, gritos, agressões. Outras vezes como fúria silenciosa, amargura guardada, frieza calculada, distância ressentida. Podemos nunca levantar a mão, mas podemos respirar desprezo. Podemos nunca ferir o corpo do outro, mas podemos ferir sua reputação, sua alegria, sua confiança. A crueldade assume formas sutis: indiferença, manipulação, controle, ironia venenosa, silêncio punitivo. Quando a Bíblia descreve que as intenções do coração humano são continuamente más, ela está dizendo que todas as áreas foram atravessadas pelo pecado. Nossa razão, nossos afetos, nossos projetos. Não é que sejamos sempre o mais perverso possível, é que nada em nós permaneceu neutro. Não há pensamento, desejo ou decisão totalmente puro por natureza. É por isso que sem a ação de Deus, mesmo nossa justiça é contaminada por orgulho, autopromoção, medo, interesse próprio. O Salmo denuncia os que respiram violência, mas a doutrina bíblica nos impede de ouvir isso como se estivéssemos fora da cena. Todos nós, por natureza, temos pulmões espirituais cheios de egoísmo. Alguns manifestam isso em escândalos públicos, outros em pecados discretos, que o olhar humano mal percebe, mas diante de Deus o problema é o mesmo. Um coração desalinhado, um amor desordenado, um eu inflado. Reconhecer isso não é pessimismo, é lucidez espiritual. É admitir que precisamos não apenas de proteção contra inimigos, mas de libertação do império do eu. Quando dizemos, tem misericórdia de mim, pecador, estamos confessando que a crueldade que vemos no mundo tem raízes que também atravessam nosso peito. E só quem reconhece isso está preparado para buscar uma graça que realmente transforma. Assim, a oração que brota desse versículo é também um pedido por reforma interna. Senhor, não permitas que o meu coração, de tão centrado em si, se torne mais um a respirar crueldade. Faz-me respirar arrependimento, humildade e amor produzido pelo teu Espírito. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Se o pecado é tão profundo, se os homens podem chegar a respirar crueldade, como não existe qualquer traço de paz ou cooperação entre pessoas caídas?
A resposta bíblica pode ser resumida em uma palavra: graça. A mesma mão que poderia com justiça entregar-nos completamente aos nossos próprios desejos, decide refrear, conter, limitar. Deus sustenta o mundo não apenas dando chuva e sol, mas também segurando o avanço do mal, para que não sejamos todos tão ímpios quanto poderíamos ser. Ele restringe, ele freia, ele segura, ele coloca cercas onde nossa loucura já teria nos lançado no precipício. É por isso que ainda há momentos de bondade genuína entre pecadores. É por isso que ainda vemos gestos de cuidado, de justiça relativa, de compaixão real. Não porque o coração humano por si seja melhor do que a Bíblia diz, mas porque a graça de Deus não permite que a maldade chegue ao seu potencial máximo. Essa graça que sustém é a expressão do amor do Criador e também serviço à própria glória de Deus. Ele preserva a história para cumprir seu plano, para exaltar seu Filho, para salvar um povo de toda tribo, língua e nação. Mas há mais. Além da graça que refreia, há a graça que transforma. Ela não apenas impede que respiremos crueldade no grau mais intenso. Ela muda o ar que a alma respira. Quando o Evangelho alcança alguém, não apenas altera comportamentos, troca corações, tira a pedra da carne, quebra o trono do eu, entroniza Cristo. Onde antes havia respiração de ódio, começa a haver suspiros de arrependimento, palavras de confissão, gestos de misericórdia. Foi isso que Jesus ensinou ao falar sobre a mulher que o amou tanto. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem vê pouco da própria maldade, verá pouco da grandeza da graça. Quem pensa que o pecado é leve, pensará também que o perdão é pequeno e que o Salvador é facilmente substituível. Mas quem olha para a devastação do pecado, quem entende que poderia respirar crueldade todos os dias, quem percebe que Deus o livrou de ser pior do que é, começa a amar diferente. A autoanálise honesta da nossa corrupção não é exercício de desespero, é caminho para a adoração. Ela derruba nossa justiça própria, esmaga nossa soberba e abre espaço para um louvor mais profundo, para uma obediência mais grata, para uma paciência maior com outros pecadores. Quanto mais vemos a assolação do pecado, mais dizemos com espanto e alegria: se ainda respiro, é por graça. Se não explodo o mundo ao meu redor, é por graça. Se posso amar, perdoar e servir, é porque tua graça me visitou e me sustém. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e porá em segurança sobre um rochedo. Salmos 27, 5. Vivemos em um mundo em que os dias difíceis não são exceção, são parte do calendário normal. Mesmo assim, o coração humano insiste em cultivar expectativas fantasiosas. Esperamos casamentos sem conflitos, trabalho sem frustrações, filhos sem crises, amizade sem feridas, igreja sem decepções. Planejamos a vida como se a queda não tivesse acontecido. Mas a Bíblia é dolorosamente honesta. O pecado lançou o mundo na desordem. Nada funciona exatamente como foi criado para funcionar. A criação geme, esperando redenção. Doenças aparecem, a morte visita. Enganos e desapontamentos atravessam os dias. Rebelião e injustiça se espalham. Nada disso fazia parte do muito bom original. Mas agora, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Nenhum relacionamento é perfeito. Nenhuma instituição é pura. Nenhuma cidade é segura. Nenhuma fase da vida escapa completamente ao toque da queda. Em cada canto da existência há rachaduras, desproporções, ausências, distorções. Ignorar essa realidade é escolher viver de ilusão. Ilusão não protege ninguém, apenas prepara o coração para um choque.
maior. Grande parte do nosso desapontamento não vem apenas do que sofremos, mas do que esperávamos não sofrer. Não sofremos só a dor das coisas reais, sofremos também a dor das fantasias que criamos. Sofremos porque achávamos que seria mais fácil, mais leve, mais suave. Quando não levamos a sério o que Deus diz sobre o mundo caído, entramos em casamento como se fosse conto de fadas. Chegamos ao emprego como se fosse jardim sem espinhos. Entramos na igreja como se ninguém ali lutasse com o pecado. E então, quando a realidade aparece, não estamos preparados para responder em fé. Apenas reagimos em espanto, ira, amargura. O versículo fala de dia da adversidade. Não se houver adversidade, mas quando. A palavra não promete ausência de tempestades, promete abrigo em meio a elas. Não nega o vale, anuncia o pavilhão. Ter expectativas realistas não é pessimismo, é submissão à verdade. É olhar para o mundo como Deus o descreve, não como o nosso desejo gostaria que fosse. É admitir que a vida, até a restauração final, será sempre mistura de beleza criada por Deus com dor produzida pelo pecado. Por isso, realismo bíblico não mata a esperança, pelo contrário, a purifica. Em vez de esperar paraísos parciais em lugares e pessoas, aprendemos a esperar o paraíso definitivo nas promessas do Senhor. Em vez de exigir perfeição agora, aprendemos a dar graças pelas migalhas de bondade que ainda brilham no mundo quebrado. E, acima de tudo, aprendemos a entender a adversidade, não como prova de que Deus falhou, mas como cenário no qual Deus se revela como refúgio real. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. As expectativas fantasiosas não são apenas ideias ingênuas, são armadilhas espirituais. Elas nos fazem entrar nas situações da vida como se estivéssemos em outro mundo, e não neste que a Escritura descreve como caído e gemendo. Pense no casamento. Dois pecadores, ainda em processo de santificação, vivendo juntos em um mundo quebrado. A palavra de Deus é clara quanto à presença de desejos desordenados, orgulho persistente, restos de egoísmo em cada coração. Mesmo assim, muitos se unem como se a realidade fosse outra, como se bastasse amor romântico para neutralizar a carne, o mundo e o diabo. Quando a ira aparece, quando as palavras ferem, quando as diferenças se mostram, quando a pobreza aperta ou a doença chega, o casal é pego de surpresa. Não se preparou para lutar junto, em oração e sabedoria, contra o pecado que habita, contra as pressões externas que cercam. Em vez de agir com sobriedade, apenas reage em defesa e assim acrescenta pecado ao sofrimento inevitável. O mesmo acontece nos outros relacionamentos. Amizades são tratadas como se estivessem imunes a mal-entendidos e decepções. Comunidades cristãs são vistas como se fossem compostas por pessoas já perfeitas, não por santos em processo, membros ainda em tratamento no Hospital da Graça. Então qualquer falha gera escândalo desproporcional. Qualquer tropeço é lido como prova de que tudo é falso. A incredulidade se alimenta de expectativas irreais que nós mesmos plantamos. A Escritura, porém, não romantiza nada. Ela fala de lutas, de guerras, de tentações, de tropeços, de lágrimas. Ela nos mostra que a vida neste mundo é campo de batalha, não piquenique. E faz isso não para roubar alegria, mas para produzir preparo. Quando levamos isso a sério, oramos diferente. Casais se aproximam do casamento com um espírito de soldados, não de turistas, buscando na palavra princípios de sabedoria, pedindo graça para amar no difícil, planejando como servir quando o outro falhar. Pais se aproximam da tarefa, sabendo que lidarão com corações inclinados ao erro, inclusive o próprio.
Crentes entram na igreja conscientes de que encontrarão líderes limitados, irmãos frágeis, situações confusas, mas também um Deus fiel que trabalha por meio desse povo imperfeito. As expectativas fantasiosas produzem surpresa, murmuração e fuga. As expectativas realistas moldadas pela verdade bíblica, produzem vigilância, perseverança e clamor. Ao invés de simplesmente lamentar que o dia mal chegou, o crente preparado reconhece, ele foi anunciado. E porque foi anunciado, há promessas também. No dia da adversidade, não estaremos entregues à nossa própria sabedoria. Nós podemos ser escondidos no pavilhão de Deus. Assim, o mesmo versículo que destrói ilusões conforta o coração. Ele nos chama a parar de esperar céu onde Deus ainda não colocou céu. E ao mesmo tempo garante que no meio da terra partida há um abrigo seguro para quem se refugia no Senhor. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Expectativas irreais não apenas criam decepções, elas alimentam independência. Quando presumimos que a vida será tranquila, que as pessoas responderão bem, que nós mesmos lidaremos com tudo com maturidade, vivemos menos conscientes da carência diária da graça. Achamos que precisamos de ajuda pontual, não de socorro constante. Vemos a Bíblia como manual de consulta eventual, não como luz indispensável para cada passo num terreno minado. Imaginamos que apenas alguns momentos extremos serão dia da adversidade, como se o restante fosse neutro e fácil. A Escritura, porém, desmonta essa ilusão. Ela nos apresenta um coração ainda em guerra, um mundo ainda falido, um inimigo ainda ativo. Ela nos mostra que, a cada instante, precisamos ser resgatados de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa cegueira, dos nossos ídolos discretos, da nossa tendência de aprofundar problemas com respostas tolas. Quando esquecemos quão profunda é a nossa necessidade, não temos fome da sabedoria divina. Vivemos de achismos, de impulsos, de conselhos superficiais, tomamos decisões sem oração, sem palavra, sem ouvir irmãos maduros. E assim respondemos às dificuldades de modo a complicar aquilo que já era difícil. Deus, em sua misericórdia, não nos deixa sem direção. Ele nos deu uma palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ele nos convida a viver de olhos abertos para a realidade da queda e de joelhos dobrados por causa da realidade da graça. Ser realista, então, é reconhecer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que os dias de angústia virão. Segundo, que nunca enfrentaremos nenhum deles sozinhos. O versículo não diz, se vier o dia mau, diz, pois no dia da adversidade ele me guardará. A certeza de luta, mas a certeza de abrigo. A certeza de vento, mas a certeza de rochedo. Deus não promete poupar-nos de toda dor, mas promete dar-se a si mesmo como proteção. Ele se torna pavilhão, abrigo, tenda, rocha alta. Ele não apenas organiza as circunstâncias exteriores, ele guarda o coração por dentro, sustenta a fé, acalma o medo, renova a esperança. Quando a verdade bíblica sobre o mundo caído desce do papel para o centro da alma, passamos a viver mais humildes, mais vigilantes, mais carentes. Buscamos graça antes da queda, não apenas depois. Procuramos a sabedoria de Deus antes da decisão, não apenas depois do estrago. E à medida que fazemos isso, lembramos algo essencial. Não há nenhuma situação real que não seja alcançada por graça real. Para cada casamento difícil, há graça suficiente. Para cada luta no trabalho, há graça suficiente. Para cada conflito na igreja, há graça suficiente.
Para cada dia de adversidade, há um Deus que esconde, protege, orienta e sustém. Ser realista, no fim, é ser crente de verdade. Olhar sem romantizar para a queda e, ao mesmo tempo, olhar sem cinismo para o Deus que prometeu ser abrigo. E admitir que a vida será dura, mas que a graça será a maior sempre. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27:1. Vivemos em um mundo espesso de trevas. Trevas de engano, trevas de confusão, trevas de relativismo. A verdade, muitas vezes, parece apenas centelha num mar de opiniões. 10.000 vozes falam ao mesmo tempo. Cada uma se apresenta como guia confiável. Cada uma exige confiança. Vivemos cercados por desonestidade, falsidade, insensatez. Vemos vidas sendo torcidas por conselhos distorcidos, por ideologias sedutoras, por promessas vazias. A cultura ergue opiniões humanas no lugar onde só a verdade de Deus deveria estar. Gente fala com autoridade sem ter recebido revelação. Sistemas inteiros são construídos sem referência ao Criador. O resultado é óbvio: confusão disponível em abundância, discernimento raro, compreensão difícil de encontrar. É nesse cenário que a confissão do salmista se torna espantosa. O Senhor é a minha luz. Não mais uma luz, não uma luz entre tantas, minha luz. Única luz verdadeira. A luz que não é opinião, é revelação. A graça de Deus não apenas nos tirou de certa ignorância religiosa, ela acendeu dentro de nós uma luz que vem do próprio Deus. Ele brilhou em nosso coração para dar o conhecimento da sua glória em Cristo. O Espírito Santo ilumina a mente, não só para entendermos textos, mas para discernirmos caminhos. Ele tira o véu, expõe mentiras, revela ídolos, mostra o perigo por trás de discursos sedutores. A palavra de Deus torna-se lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não apenas livro antigo, mas direção viva. Ela não se curva à opinião do século, julga o século. Dizer o Senhor é a minha luz é confessar que não caminhamos mais guiados pela moda, pela maioria, pela emoção do momento. É admitir que no mundo de sombras temos critério, temos norte, temos referência fixa. Isso não significa que nunca mais lutaremos com dúvidas ou perguntas. Significa que não estamos entregues a nós mesmos. Há um sol acima de todas as lanternas humanas. Há uma voz acima de todas as vozes. Essa luz não apenas mostra o que está errado, mostra quem Deus é, revela sua santidade, sua fidelidade, sua graça. Mostra que por trás do caos da história há um trono firme. Por isso, em meio à cacofonia do mundo, o crente pode dizer sem arrogância, mas com certeza: eu ando na luz porque o Senhor é a minha luz. Não porque enxergo melhor por natureza, mas porque fui alcançado pela glória luminosa da graça de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O versículo não fala apenas de luz, fala de salvação. E onde há salvação verdadeira, o medo começa a perder o seu trono. O coração humano é um depósito de temores. Medo do futuro, medo da morte, medo da rejeição, medo da pobreza, medo de perder controle, medo de sofrer. Mas por trás de todos os medos há um maior, o medo do juízo de Deus, mesmo quando não é reconhecido conscientemente. Um coração culpado não pode ter paz verdadeira. Enquanto a culpa permanece, qualquer segurança é apenas
fachada. Por isso o salmista não diz, o Senhor me ajuda a me salvar, ele diz, é a minha salvação. Ele é o resgatador, é o libertador. Ele é quem entra nas trevas para tirar o pecador do domínio da condenação. Na cruz, Cristo carregou a culpa real de pecadores reais. A ira justa de Deus caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre o Filho. Quem crê já não está debaixo da ira, mas debaixo da graça. Se o maior perigo foi tratado, nenhum outro perigo tem o mesmo peso. Se a condenação eterna foi removida, a morte física perdeu o seu terror absoluto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não significa que o crente nunca sente medo. Significa que o medo não governa mais como Senhor absoluto. Ele é confortado pela verdade da salvação. Quando o coração se levanta em ansiedade, a fé responde, o Senhor é a minha salvação. Ele já me livrou do pior que poderia acontecer. Posição social pode mudar, saúde pode falhar, relações podem se romper, planos podem desmoronar, mas nada disso pode separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A pergunta do salmista, de quem terei temor? Não é frase vazia, é teologia aplicada. Se o Senhor é minha luz, a ignorância não governa. Se o Senhor é minha salvação, a condenação não governa. Se o Senhor é meu forte refúgio, o perigo último não governa. O medo se torna convite à confiança renovada. Cada ameaça se torna oportunidade para lembrar quem é Deus e o que Ele já fez. Não temos medo porque somos fortes. Não temos medo porque controlamos a vida. Não temos medo porque sabemos o amanhã. Não temos medo porque fomos entregues ao Salvador. O destemor cristão não nasce da autoestima, nasce da obra consumada de Cristo. É fruto da certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? A pergunta do salmista aponta para algo mais do que coragem momentânea. Aponta para um destemor que atravessa o tempo. De quem terei temor? É linguagem de confiança duradoura, não apenas de ânimo passageiro. O Senhor não é apenas luz hoje, Ele é luz para sempre. Não é apenas salvação em um episódio da vida, Ele é salvação eterna. Não é apenas refúgio numa crise específica, Ele é rochedo permanente. O crente vive no já e ainda não. Já foi tirado das trevas para a luz. Ainda espera a plena manifestação dessa luz. Já foi salvo da condenação. Ainda espera a completa libertação de toda a presença do pecado. Já tem refúgio em Deus. Ainda aguarda o dia em que não haverá mais inimigos, mas dor, mas lágrimas. Ser destemido para sempre não significa viver sem qualquer tremor emocional. Significa ter fundamento que não se abala. Significa que por baixo das ondas há uma rocha que não se move. O medo no crente é confrontado por 3 certezas. Deus é, Deus salvou, Deus guardará. Ele é luz, nunca ficará confuso, nunca perderá o controle da história, nunca será surpreendido por algum acontecimento. Ele é salvação, não voltará atrás no pacto selado no sangue do Filho. Aquilo que ele começou na regeneração será consumado na glorificação. Ele é forte refúgio. Não haverá dia em que o crente clame e encontre Deus ausente. Às vezes, não sentiremos muito, mas a fidelidade de Deus não depende de nossas sensações. O destemor é alimentado pelo olhar fixo no caráter de Deus, não nas circunstâncias. As circunstâncias mudam, o Senhor não. Os inimigos variam, o refúgio é o mesmo. No fim, ser destemido para sempre é ter um único temor, o temor do Senhor. Quando Deus ocupa o lugar mais alto do nosso respeito, da nossa reverência, do nosso amor, os outros medos vão encolhendo.
Temer a Deus é levá-lo tão a sério que nenhuma outra voz determina mais o sentido da nossa vida. É crer que sua aprovação vale mais do que qualquer aplauso e seu juízo vale mais do que qualquer ameaça humana. Assim, um crente pode caminhar por vales escuros, por épocas de perseguição, por tempos de instabilidade e ainda assim dizer: eu não tenho medo como antes tinha, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é o meu refúgio hoje e para sempre. O destemor cristão, então, é adoração em forma de coragem. É confiar tanto no Deus que nos ilumina, nos salva e nos guarda, que podemos entregar-lhe não só o presente, mas também o futuro inteiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Todo coração procura segurança. É instintivo, é inevitável. Não fomos feitos para viver entregues ao acaso. Por isso, quando não olhamos para cima, corremos em todas as direções. Transformamos coisas boas em sistemas de segurança. Fazemos de dádivas refúgios últimos. Alguns buscam proteção nos bens, investimentos, reservas, patrimônio, planos. Há sabedoria em planejar, mas loucura em descansar a alma no que pode ser perdido. A qualquer momento, mercados mudam, crises surgem, circunstâncias fogem do controle. Nada disso consulta nosso consentimento. Outros buscam segurança em relacionamentos, família, amigos, esposo, esposa, filhos, presentes reais de Deus, fontes legítimas de conforto, mas não absolutos. Pessoas adoecem, se vão, se mudam, tropeçam, pecam. Laços podem ser feridos, confianças quebradas, proximidades interrompidas. Há quem faça da própria igreja seu sistema de segurança último. Comunidade saudável, pregação fiel, comunhão sincera, tudo isso é motivo de gratidão profunda. Mas até que Cristo volte, o corpo de Cristo na terra ainda luta com fraquezas, pecados, limitações. Líderes podem cair, igrejas podem se desviar, estruturas podem ruir. Muitos erguem então um sistema de segurança interior, autoconfiança, projetos bem-sucedidos, histórico de vitórias, capacidade de resolver problemas. Aprendemos a confiar em nossa inteligência, em nossa habilidade, em nossos contatos, em nossa suposta sagacidade. Mas um erro, uma fraqueza exposta, uma porta que se fecha, basta para mostrar o quão frágil é esse castelo. E há ainda os que vivem quase sem sistema algum, uma sucessão de medos, ansiedades, análises intermináveis, decisões paralisadas, culpas do passado, pavor do futuro. Temem pessoas, temem circunstâncias, temem o amanhã e temem a si mesmos. Em comum, todas essas buscas compartilham a mesma raiz: procurar horizontalmente o que só existe de fato na linha vertical. Esperar de coisas criadas o que só o Criador pode dar. Fundo, sabemos que nenhum desses lugares é realmente sólido. Sabemos que qualquer um deles pode desabar. Sabemos que nenhuma cerca humana é intransponível. É aqui que o Salmo 27 nos confronta e consola. Ele aponta para longe de todos os sistemas de segurança parciais e anuncia algo totalmente diferente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Não um recurso a mais, mas o fundamento de todos os recursos. Não um plano B, mas o centro de toda confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? A grande crise da alma não é apenas viver em um mundo instável. É não saber onde descansar no meio dessa instabilidade. Quando colocamos
nossa segurança em qualquer realidade criada, mesmo que boa, estamos construindo sobre a areia. O próprio coração sabe disso, por isso, mesmo cercado de bens, relacionamentos, status, planos, ele continua inquieto. Às vezes, a inquietação se manifesta como ansiedade crônica, medo de decidir, medo de errar, medo de perder. O coração vive tenso, rodando cenários, revendo escolhas, remoendo o passado, projetando catástrofes no futuro. Outras vezes a inquietação vem disfarçada de autoconfiança inflada. Não parece medo, parece controle. Não parece fragilidade, parece força. Mas por trás do discurso seguro há um pavor silencioso de que algo escape da mão humana e revele que, afinal, nunca estivemos no comando. O problema não é apenas o mundo ser falho, é o nosso coração ser falho. Somos fracos, limitados, míopes. Não vemos tudo, não entendemos tudo, não prevemos tudo. Mesmo quando acertamos, sabemos que poderíamos ter errado. Mesmo quando planejamos bem, sabemos que 1000 fatores estão fora do nosso alcance. A palavra expõe essa ilusão com clareza amorosa. Ela mostra que, deste lado da eternidade, tudo que é criado carrega marcas da queda. Corpos, instituições, relações, projetos, nada é digno de ser o alicerce último da nossa esperança. Isso não significa que não devamos ser responsáveis, planejar, cuidar, cultivar vínculos, amar a igreja. Significa que nenhum desses elementos pode ocupar lugar de luz e salvação e forte refúgio. Enquanto não aceitamos a consternadora realidade de que somos e de onde vivemos, vamos insistir em um sistema de segurança que só aumenta a nossa insegurança. Porque, no fundo, sabemos que podem falhar. O Salmo nos convida a romper com essa lógica. Ele nos chama a admitir que a segurança que buscamos não é questão de controle, mas de paternidade. Não é questão de força própria, mas de pertencimento. O coração só começará a descansar quando parar de pedir a coisas instáveis o que somente o Deus imutável pode conceder. Só haverá paz verdadeira quando trocarmos a obsessão do controle pela confiança no Senhor que governa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O melhor sistema de segurança do mundo não é um conjunto de recursos externos. É uma relação. O Senhor é. Se você é filho de Deus, sua segurança não começa em você, começa nele. Você é objeto do amor da pessoa que governa tudo o que existe para ser governado. É impossível estar em qualquer situação longe da presença de Deus. É impossível que algo aconteça fora do alcance do seu controle soberano. É impossível que haja poder mais alto do que o dele, sabedoria mais profunda, vontade mais definitiva. Ele governa cada detalhe da criação, visível e invisível. Não responde a leis acima de si. Não presta contas a outro trono. É perfeito em propósito, perfeito em caráter, perfeito em fidelidade. Tudo o que é bom, amável, sábio, verdadeiro, tem sua fonte nele. Ele não esquece nenhuma de suas promessas, não falha em cumprir o que determinou. Seu domínio, a Escritura afirma, é exercido em favor do seu corpo, a igreja. É por isso que o salmista pode perguntar: de quem terei medo? Não porque o mundo se tornou menos perigoso, mas porque a realidade maior entrou em cena. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, o meu refúgio. Você está seguro não porque enxerga tudo, mas porque Deus vê tudo. Não porque controla tudo, mas porque Deus controla tudo. Não porque é forte e constante, mas porque Deus é fiel, mesmo quando você é fraco. A segurança cristã não é negação da fraqueza, é descanso dentro dela. Eu sou fraco, imperfeito, limitado, mas meu Pai é Senhor. Ele não me deixará
Ele não falhará em sua providência. Ele fará bem todas as coisas que prometeu. Isso muda a forma como enfrentamos o amanhã. Não entramos nos dias como quem pisa em campo minado, abandonado. Entramos como filhos que caminham num mundo quebrado, mas guardados pelas mãos de um Pai soberano. Continuamos a planejar, trabalhar, cuidar, amar, mas com o coração firmado em outro fundamento. Se recursos faltam, Ele permanece. Se pessoas se vão, Ele permanece. Se estruturas ruem, Ele permanece. O melhor sistema de segurança do mundo é uma frase que se torna a vida na alma: o Senhor é. Quando essa verdade ocupa o centro do coração, o medo perde espaço, a ansiedade é confrontada e o crente aprende, passo a passo, a viver menos tenso e mais rendido. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque Deus é, para sempre, luz, salvação e refúgio para os seus. Antes do tempo respirar o seu primeiro som, antes da luz pintar o céu com esplendor, já estavas entronizado, Cristo, Cordeiro e Leão, traçando o curso da história com amor. Teu sussurro ergue montes, acalma o mar. Cada estação te obedece sem hesitar. E mesmo o caos ao teu chamado se curva, pois nada escapa da tua mão que tudo ajusta. Reina Jesus, no silêncio e na tempestade, teu trono é firme, teu governo é bondade. Mesmo que eu veja apenas a sombra do fim, confio em ti, pois estás além de mim. Ó Cristo soberano, guia-me no teu querer. És o Rei do invisível, digno de todo poder. Os fios da minha dor, bordados por tua mão, se entrelaçam com promessas de redenção. Mesmo os dias nublados, os caminhos sem chão, são partitura viva da tua canção. Não há perda que o teu amor não redima, nem noite que tua luz não ilumina. Tu escreves beleza com tinta da cruz, transforma cinzas em ramos de luz. Reina Jesus, no silêncio e na tempestade, teu trono é firme, teu governo é bondade. Mesmo que eu veja apenas a sombra do fim, confio em ti, pois estás além de mim. Oh Cristo soberano, guia-me no teu querer. És o Rei do invisível, digno de todo poder. Cada lágrima que cai tem um propósito oculto. Cada espera em silêncio é um ato de culto. Teus caminhos são